Ô Max, essa história de vídeo IA cair agora por sorteio nas mãos de Nunes Max, e Nunes Max já sinalizou que não tem nenhum problema, um vídeo nesse sentido, com esse tipo de produção e conteúdo, dá uma azedada também na ideia da esquerda de achar que no tapetão vão ganhar todas. E o outro ponto que nos leva aos americanos, Max, a mesma situação em 2022, favas contadas. Por quê? Ajudando o TSE de Alexandre de Moraes a decidir, tinha na retaguarda o Biden, a USAID, cada um chama de um jeito, a própria CIA, dinheiro dos Soros. Por trás das decisões de Moraes em 2022, uma retaguarda espetacular. Acabou a retaguarda, Max. Aí o pessoal parece-me que vai decidir de acordo com o que a lei, o regimento, o regulamento, as portarias, o TSE tem cada coisa, né? Uma jabuticaba brasileira, né? Mas perceba, Max, de novo a vitória de Trump nos ajudando aqui de uma certa forma, hein? Max, não estou te ouvindo. Agora vai. Perdão. Cortaram a fonte, Vitória. Eles cortaram a fonte do dinheiro. Eram milhões de dólares que eram jorrados aí todos os anos para movimentos de esquerda, para políticos de esquerda, para organizações de esquerda no Brasil e em outros países do mundo. Então isso foi cortado logo no início do governo Trump. Eles basicamente desfizeram a USAID, que no fundo era uma fachada, era um órgão de governo, mas de fachada da esquerda americana, para poder alimentar, financiar organismos de esquerda do mundo todo, inclusive no Brasil. Não era só o USAID, não. Tinha uma outra organização chamada NED, que também dava aí milhões de dólares, inclusive, para o Brasil. Não é à toa que o Mike Pence disse que se não fosse a USAID, hoje Lula não estaria sentado na cadeira de presidente do Brasil. Foi uma afirmação muito forte que ele falou e repetiu por diversas vezes, explicando como que funcionava todo esse esquema de financiamento. Sobre o vídeo de IA, é ridículo, né, Bitoli? Você tem ali uma tentativa de impedir a existência do próprio Bolsonaro, ou seja, daqui a pouco vão querer o quê? Proibir uma foto do Bolsonaro ao lado do Flávio? Daqui a pouco vão querer proibir que o Flávio use o nome do Bolsonaro porque remete ao nome de Jair Bolsonaro, né? Ele não poder usar o próprio sobrenome, enfim, não tem limites para isso. A esquerda mostra, como você inclusive comentou aqui ontem, né, uma certa fragilidade, uma fragilidade enorme da candidatura do Lula, que não suporta ver um vídeo de pouco mais de 30 segundos de IA de Bolsonaro. Um vídeo que começa dizendo que é simulação, começa avisando que é uma IA, que não tenta enganar ninguém, que não acusa ninguém de nada, não pede voto, não fala de número de legenda, enfim. Foi um vídeo que não infringiu nenhuma regra, nem as cautelares absurdas do Alexandre de Moraes. Nem isso o vídeo infringiu. Lembrando que também é uma comunicação intrapartidária, né? Era uma comunicação ali para seguidores do Bolsonaro, para afiliados do PL, enfim, é completamente absurda essa tentativa de perseguir aí a candidatura ou fazer qualquer tipo de processo por causa desse vídeo. Agora, do lado de lá, a velha mídia tem jornalista falando, inclusive, de caçar o mandato de Flávio Bolsonaro. Então você vê o nível de loucura que nós estamos vivendo no Brasil. E, mais uma vez, um medo enorme que eles têm do nome Bolsonaro. É impressionante. Eu acho que eles, se vê uma foto do Bolsonaro na rua, eles saem correndo, né? Eles, se ouvirem a voz do Bolsonaro, eu acho que eles ficam com medo, né? E se escondem embaixo da cama e não conseguem nem dormir, porque é muito desproporcional a reação que a esquerda tem quando envolve aí o nome de Jair Bolsonaro. Então, isso aí para mim é a melhor pesquisa de opinião, é o melhor medidor, melhor indicador que a gente tem de quem está com a candidatura mais forte é essa reação da esquerda em relação ao vídeo de IA do Jair Bolsonaro, Pitoli. Vamos ver como que isso aí vai se desenvolver. Eu gostei muito do posicionamento do Cássio Nunes, ele deixou ali bem claro que não há
nenhum problema, ou seja, não é proibido utilizar IA, senão não precisaria nem regular o uso da IA, né? Era simplesmente proibir a IA. Se há regulação é porque não é proibido utilizar a IA, que obviamente também seria uma proibição absurda. Então, não chegamos nesse ponto ainda. Agora, também tem um outro lado aqui, Pitoli, que é interessante, que você comentou, que é o fato de o Alexandre de Moraes não estar mais no TSE, né, de pessoas ligadas a Moraes, a Gilmar Mendes, né, esses ministros aí que fazem uma certa coligação, vamos dizer assim, dentro do STF, eles não têm mais tanta ingerência dentro do TSE, pelo menos naquilo que se diz em tomada de decisão. Então, isso daí mudou bastante o jogo eleitoral e equilibrou um pouquinho mais, porém, a gente está percebendo aí, desde o começo dessa pré-campanha, que há uma estratégia de usar o STF para indiretamente interferir nessas eleições. Então, eu estou aguardando aí se a gente vai ter mais novidades nesse sentido, Pitoli, de um ataque vir pelo outro lado. Perfeito. Agora, Edu, a gente não está naquela vibe de aplaudir o caixa eletrônico quando saca dinheiro? Não está parecendo isso? Porque a gente está começando a aplaudir a justiça por fazer justiça, né? Acho que é a retomada, né? Voltar para os trilhos dá essa sensação, né? Saca dinheiro, você aplaude o caixa eletrônico. Pô, obrigado. É teu dinheiro, pô. Né? Justiça fazendo justiça. Justiça, parabéns. Fazendo justiça. Para ver em que ponto nós chegamos, né, Edu? Pitoli, é que nem também comemorar quando a sua chave abre a porta, né? Exatamente. A chave abriu a porta. A gente tem essa sensação quando você está no estado de exceção. É muito simples assim. Se você tivesse numa vigência de processo civilizado, chocaria a parte ruim, né? Imagine colocar um ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, em um país como, sei lá, a Finlândia, né? Não ia causar um choque? Porque tem um costume civilizado. Ou nos Estados Unidos, teria um costume civilizado. Não, aqui no Brasil parece que a gente está se habituando com o errado. E aí eu coloco a velha imprensa como responsável, sim, com a sua parcela de responsabilidade por ter sustentado por longo período, já quase passou de meia década, de ativismo judicial. Ativismo judicial de abuso, seguido de abuso de autoridade pelo ministro Alexandre de Moraes, né? E aí agora, né, nós temos a condução do ministro Cássio Nunes Marques, e aí ele, de certa forma, ele já fez seu posicionamento, até porque nós temos a própria resolução, né, do TSE, a resolução 23.610 de 2019. E até a minha querida amiga aqui, faço também honra, né, menção à minha querida amiga Zizi, que a gente conversou ontem, e tem até esse dispositivo, né? Eu tinha comentado ela acrescentou com outro, e aí converge os dois. Inclusive, né, o artigo 9b, parágrafo 1º, inciso 1º e 3º. Mas você, quando for usar um vídeo, e nem está em campanha, foi uma menção honrosa, né? Nem foi uma campanha ainda, mas vamos pensar, vamos considerar que fosse em campanha. Aí nós temos o artigo 9b, que ele já faz esse apontamento que você deve informar no vídeo que se trata de uma IA. E aí o parágrafo 1º faz o apontamento de que quando for vídeo, né, uma situação audiovisual, aí você já menciona no início do vídeo. O que ocorreu no vídeo que tem o presidente Jair Bolsonaro nessa IA feita por IA? Ele fala logo no início do vídeo. Então não tem nem o que achar, né? A gente sabe como são os marxistas, como é a esquerda, os revolucionários. Eles agem justamente dessa forma. Quando eles detectam um símbolo que você consegue mobilizar massas de forma orgânica, é por isso que chamavam Bolsonaro na eleição de 2018 de coiso, vocês devem se lembrar, eu não citava o nome de Jair Bolsonaro, é ele não, o coiso ou o bozo, né? Sempre nessa situação. Então, todos os símbolos que envolvem, em 2015 era a bandeira nacional, Ordem e Progresso era fascista. Um ideário fascista, a bandeira nacional era fascista pelo impeachment da Dilma. Então, todas as vezes que tem um símbolo que é da oposição ao marxismo, eles sempre vão existir. Da mesma forma, eles tratam, por exemplo, o crucifixo, né? A imagem de Jesus Cristo, ele trata dessa forma, né? Do mesmo sentido, só que se assemelha também como reage os anjos caídos, né? O pai da mentira, aí o nosso inimigo espiritual age da mesma forma
quando a esquerda se depara com Jair Bolsonaro. É a mesma forma de reagir, vamos considerar assim, Piton. Perfeito. Zizi, nas mãos de Nunes Marques, o que a gente espera é só a justiça. Ninguém está pedindo para ele pagar favor por presidente Bolsonaro, por ter colocado ali no Supremo Tribunal Federal. A gente só quer a justiça. Aliás, eu me lembro de uma fala recente aqui na Auriverde, do professor doutor Ives Gandra Martins, quando ele disse, olha, eu nem queria impeachment de ministro. Se eles voltassem a fazer o que Moreira Salles fazia, né, o que os nomes de gigantes que passaram pelo Supremo faziam, a gente nem precisava de impeachment. O problema é que estão ultrapassando todos os limites. E como eu disse para o Edu, Zizi, a gente aplaude só porque estão fazendo o que deve ser feito, né? Pois é, exatamente o que a gente espera dos dois ministros indicados por Bolsonaro. Por quê? Porque ele indicou, não foi para favorecer a direita, né, o pensamento conservador, ele indicou para cumprir a Constituição, porque qual é o papel do STF? É guardar a Constituição, é dizer o que a Constituição diz, e não dizer o que eles querem que a Constituição diga. São coisas diferentes, né? É você pegar o texto da Constituição, a interpretação que existe ao longo do tempo e dizer, é isso que essa norma está falando, né? Não é ficar inovando. Então, ele escolheu Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que são presidente e vice do TSE, escolheu para isso, para fazer a justiça, para agir como guardiões da Constituição e, no caso do TSE, da lei eleitoral. Mas o que acontece? O que acontece é que, quando eu acho, Pittoli, que um dos sintomas de que Cássio Nunes Marques vai fazer exatamente o que se espera, que é a gente, no final das contas, bater palma para a caixa de dinheiro, porque o dinheiro saiu, né? É o fato de que está tendo um contorno via STF. Então, a prova de que Cássio Nunes Marques, até Cássio Nunes Marques não é exatamente uma pessoa que a gente conhece a história de defensor do Ocidente, né, do conservadorismo. Não, ele é uma pessoa até que a história a gente veio a conhecer há pouco tempo. E ele não se mostra assim nem no STF. Inclusive, o inquérito, por exemplo, do fim do mundo, ele votou a favor, né? Então, a gente não tem essa visão de Cássio Nunes Marques, mas pelo visto, ele vai pelo menos cumprir a lei eleitoral. Por quê? Porque ele está sendo bypassado. Se essa coisa desses inquéritos está acontecendo, é por isso. É porque a tendência é exatamente essa. É assim que eu vejo. Então, essa questão da IA, ele mesmo falou que a IA não é proibida na eleição. A IA é proibida para prejudicar o adversário. Então, seria proibido se fosse um vídeo de Lula falando mal dele mesmo, né? Então, está prejudicando Lula, está fazendo propaganda contra. Isso é uma IA. E ainda tem aquelas deepfakes, né? Que você faz aquela mentirada toda em relação às pessoas. Inclusive, eu vi isso acontecendo. Deepfake na eleição de 24 teve bastante. E foi grave. Então, aconteceu isso. Inventar, fazer uma IA usando o rosto e a voz da pessoa para prejudicar ela. Não aconteceu nada disso. Foi Bolsonaro falando dele mesmo, fazendo disclaimer que era uma IA e falando para aquele grupo que estava ali. Então, assim, a quem ele prejudicou para que o PT entrasse na justiça para dizer que a candidatura de Flávio não é válida? Não prejudicou o PT hora nenhuma. Não prejudicou. A menos que a leitura de prejuízo seja tudo que vá de encontro à vontade do PT. E aí, a direita existir já seria uma IA, já teria efeito de IA. Porque tudo que a direita faz, ele não tem argumento para rebater, então ele quer destruir. É só isso. A esquerda tem sido exatamente isso. Ela não tem mais argumento. Não vai mais para a esfera pública para poder dizer o que você falou é errado, o que você falou não é bom. Eu tenho dados aqui para mostrar à direita que o que você está dizendo não é bom, a gente aqui tem o que mostrar. Não tem argumento. A única técnica que a esquerda brasileira está usando há muito tempo é simplesmente a destruição do adversário, a destruição dos meios do adversário falar, se expressar.
calar o adversário. É só isso, e é isso que a gente está vendo nessa questão da IA, e infelizmente é o que a gente vai ver nessa campanha que vem pela... USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.